Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Que horas que você pode montar uma operação? Que horas que você pode pegar o trade, participar de um bom movimento, sem ficar entrando antecipado, sem ficar tomando stop desnecessário, sem entrar em configuração que nem validada, tá? Que nem configurou nada ali. Vamos entender sobre isso porque os melhores pontos de entrada vêm a partir da leitura gráfica correta e você vai sempre montar o trade no lugar certo e na hora certa a partir desses detalhes que eu vou te mostrar, porque de fato isso aqui é bem objetivo. Então vamos direto ao ponto aqui. Olha, todas essas técnicas funcionam para todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, mercado americano. Aqui no time do Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, a gente trabalha com todos os mercados, então é super tranquilo e funciona também para todos os tempos gráficos. Vai do seu gosto. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo, que a proposta é virar uma chave no seu desenvolvimento. Olha, nesse cenário aqui no gráfico, a gente vai ter uma possibilidade de compra. Por que a gente vai ter uma possibilidade de compra aqui? Vamos começar a fazer uma leitura correta desse movimento que a gente vai chegar ali no ponto de entrada para entender isso. Olha, se a gente for ver aqui, a gente tem uma tendência de alta gigante nesse ativo aqui. Eu estou no gráfico de 5 minutos, tá? Mas igual eu falei, é a mesma coisa em qualquer tempo gráfico. Nesse caso, eu estou aqui nos 5 minutos porque a gente vai encontrar muita coisa nesse tempo gráfico, especificamente nesse contexto operacional aqui, mas é a mesma coisa em qualquer tempo gráfico. Tendência de alta, para quem não sabe, é quando o mercado está subindo muito mais do que caindo. O mercado vem subindo muito mais do que caindo, vem fazendo topos e fundos ascendentes, que são topos cada vez mais altos, tá vendo? E fundos cada vez mais altos. Básico, né? Tendência de alta normal. Então o mercado vem estabelecendo isso daqui, ó. Tá vendo? Vários topos e fundos ascendentes, o mercado vai subindo, subindo sem parar. Então ele está subindo muito mais fácil do que caindo há bastante tempo. Isso é uma tendência de alta. Logo, se você encontrar uma possibilidade de compra a favor da tendência de alta, essa possibilidade de compra tem muito mais contexto, muito mais potencial do que as possibilidades de venda. Não que não gere vendas, claro que sim. Só aqui em cima, nessa movimentação meio lateral que ele começou a fazer, ó, aqui tem uma setinha, isso aqui é compra que a gente mapeou com antecedência aqui no ambiente de prática lá do time. Isso aqui já é uma venda, a gente mapeou em detalhes com antecedência. Aqui já é outra compra, aqui já é outra venda, aqui já é outra compra. E vai gerar uma compra que é agora que eu vou mostrar para vocês em detalhes o contexto operacional e o ponto de entrada para você pegar esses trades no lugar certo e na hora certa, que é o objetivo nosso aqui nesse momento. Mas só para você entender, tá vendo? Tem algumas vendas aqui. Aliás, essa e essa aqui são vendas com ótimos desenvolvimentos, mesmo sendo contra a tendência. Por quê? Porque teve um contexto operacional sólido ali que veio mostrando para nós essa oportunidade sendo criada. Agora, se você tem uma tendência de alta sólida e você participa de um cenário bom, de contexto, que está a favor dessa tendência, no caso, se a tendência é de alta, um cenário comprador, né, uma oportunidade de compra, tende a se desenvolver de maneira mais fluida, tende a ser movimentos maiores, tende a ter uma assertividade maior também, tende a ser um movimento mais fácil, sabe? Porque você está seguindo o fluxo do mercado, o flow aqui, que é todo de alta. Igual eu falei, tendência de alta nada mais é do que um movimento que sobe muito mais do que desce há bastante tempo. Então, visto isso, a gente consegue perceber que o mercado, de forma geral, ele começou a consolidar um pouco. Mas olhando de perto aqui, ó, nesse movimento aqui no gráfico de 5 minutos, já está até marcado. Olha só que interessante esse movimento que o mercado fez. Tá vendo essa puxada forte que o mercado fez aqui para cima? Olha só. Ele primeiro deu uma puxadona para cima, né? Que foi exatamente aqui, ó. Essa puxada grande que ele fez é interessante porque logo em seguida o mercado começou a andar de forma lateral, tá vendo? Então ele deu uma puxadona para cima e ficou andando de forma consolidada logo depois. O que isso nos mostra, pessoal? Pode ser uma estrutura de Wyckoff, que é uma estrutura de acumulação, ou uma estrutura de distribuição, que seria uma estrutura lateral de compras institucionais ou uma estrutura lateral de vendas institucionais. Quando é acumulação, é compras institucionais. Quando é distribuição, é vendas institucionais. E como que a gente sabe se é vendas ou se é compras? Se isso aqui é uma acumulação ou uma distribuição? Porque tem uma diferença grande. Se está acontecendo nessa lateralidade uma acumulação, o mercado vai gerar aqui uma tendência de alta, ele vai começar a subir. Se é uma distribuição, ele vai começar a cair depois e vai gerar uma tendência de baixa. Então, quando a gente vê uma consolidação como essa, e o mercado, depois de puxar forte para cima, dessa forma, e ficar andando de lado lá em cima, tá vendo? A resistência da estrutura lateral, naturalmente, é essa linha aqui de cima. O suporte é a linha de baixo. Isso da estrutura consolidada. Ele fica bem mais próximo da resistência, bem mais próximo da parte superior. E tem dificuldade em vir aqui embaixo.
Isso é pressão de demanda. Isso mostra que nessa consolidação, nesse movimento lateral, está ocorrendo aqui um certo grau de pressão de demanda e fraqueza de oferta. Porque, querendo ou não, por mais ruim que seja uma região de resistência e por mais ruim que seja uma região de suporte, que são essas linhas de baixo e linhas de cima, o suporte é uma região de demanda, por mais fraquinho que seja. E a resistência é uma região de oferta, por mais fraquinha que ela seja. Então, quando o mercado ele fica muito colado na resistência e longe do suporte, ele mostra que a demanda está mais forte do que a oferta. Logo, está ocorrendo aqui, muito provavelmente, compras institucionais. E a única coisa que faz o mercado disparar daqui onde ele está, lá para cima, e fazer um bom movimento de alta, é as compras institucionais. Nada impulsiona o mercado para cima se não for o capital institucional. Isso qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Qualquer tendência de alta tem o envolvimento de grandes institucionais montando posições de compra, por isso que o mercado está subindo. Vendas, a mesma coisa. Se o mercado cai legal é porque tem grandes vendas institucionais no movimento. Isso é um fato, tá? Agora, então, se aqui tem características de pressão de demanda, compras institucionais, isso tende a gerar tendência de alta e é um baita indicativo para nós. Tem essa setinha aqui, que de fato o mercado veio subindo, tá vendo? E ele gerou uma compra lá no tempo gráfico menor, que a gente chegou a mapear em detalhes por conta dessa estrutura de acumulação aqui. Mas não é o que eu quero mostrar para vocês. Lá na frente ele vai gerar uma compra por conta disso aqui também. E aí, olha o que o mercado veio fazendo aqui de novo, pessoal. Veio consolidando de novo, tá vendo? Nessa consolidação a gente consegue marcar fundos nivelados. Quando o mercado nivela fundos, toda vez que você vê fundos nivelados, ó, fundo, fundo, aí tem um outro fundo aqui, vai ter outro fundo aqui, tá vendo esses fundinhos nivelados? Isso cria região de liquidez. Embaixo desses fundos, no caso, embaixo dessa linha, tudo aqui embaixo, é uma região de liquidez de demanda. É comum que institucionais montem posições de compra embaixo de fundos nivelados assim. Ou seja, o mercado fura essas regiões, estopa a maioria dos traders, porque o que fundos nivelados faz para a maioria dos operadores? Cria suporte. E a maioria dos traders fica comprando em suportes, né? E aí coloca os seus stop loss embaixo. O que o mercado faz? Estopa todo mundo. E aí já está um detalhe sobre aquilo que a gente estava falando, né? O momento certo de pegar um trade. Se você usa as técnicas erradas, você vai naturalmente montar trades no lugar errado, como se fosse certo, porque você está seguindo uma técnica, mas a técnica não é o ideal, não é a melhor possibilidade que você poderia estar usando ali para localizar oportunidades. Então, se você fica comprando no suporte, o seu stop fica aqui embaixo. Frequentemente a gente vê os movimentos de capturas de liquidez, todos os dias. Em todos os mercados a gente vê as capturas. Que são esses movimentos. O mercado vem aqui embaixo, fura o suporte, estopa todo mundo e depois ele desenvolve o movimento de alta. Isso a gente vê frequentemente. Então, quando a gente vê fundos nivelados, o certo é você entender que embaixo deles está cheio de liquidez de demanda. Pode entrar demanda institucional empurrando o mercado para cima quando ele furar os fundos. E a maioria dos traders está comprando antes da hora em cima dos fundos e não depois de furar eles. Pelo contrário, né? O trader normal, além de comprar em cima do suporte e colocar os seus stop loss embaixo, na hora que o suporte é rompido, o trader normal fica vendendo, né? Porque ele fala assim, suporte rompido vira resistência, ele sai tacando venda aqui embaixo. Sendo que é justamente onde ele deveria estar comprando, entendeu? E ele já foi estopado porque ele comprou antes da hora e por aí vai. Então ele compra antes da hora, é estopado e depois vende onde era para comprar. É exatamente o que o trader normal faz. Isso é extremamente comum. Eu também já fiz isso lá no início. Então faz parte do processo da gente entender o que é o ideal, que seria isso daqui que a gente está entendendo agora, tá? Então isso é importante. E aí começa um negócio que faz total diferença para você encontrar boas oportunidades, ter uma leitura correta do movimento e entrar no trade no lugar certo, que é você trabalhar com confluências. Isso é um negócio que você tem que aprender a fazer todos os dias. Confluências é mais de um indicativo mostrando que aquela região é favorável para montar trades, mostrando que aquela região tem relevância. Por quê? Tem mais de uma técnica mostrando isso ali para gente. Olha só, o que isso aqui representa, pessoal? É uma estrutura de possíveis compras institucionais com característica de pressão de demanda. Lembra? Então, peraí, aqui está tendo muita compra institucional. Embaixo de fundos nivelados costuma acontecer o quê? Compras institucionais. Então, peraí. Se o mercado furar esses fundos, ele vai entrar numa liquidez que pode entrar demanda e ele está junto aqui da região onde muitas compras já estão acontecendo. Então, é uma confluência, mais de um indicativo de que a demanda pode entrar de forma relevante nessa região. Maravilha! Então, o mercado ele realmente vem puxando, olha só. Ele realmente faz aquilo que a gente falou. Ele visita, de fato, embaixo dos fundos, tenta entrar uma demandazinha, mas isso aqui é muito sutil, o negócio
ele quebrar direito, tá? É isso daí, ó. Ele tem que vir mesmo aqui para baixo. Maravilha, agora ele está pegando totalmente a liquidez presente nessa região que a gente falou, que é tudo aqui embaixo, tá? Toda essa região, depois de furar os fundos, e está naquela região onde muitas compras já estão acontecendo, né? Sem contar que, se você for ver, ele fez aqui esse movimento também, ó. 1, 2, 3. Tá vendo esse movimento bem expressivo aqui? Toda vez que o mercado faz movimentos assim, de 1, 2, 3, ele cria liquidez embaixo também. A mesma liquidez de demanda que eu falei que tem embaixo de fundos nivelados, também tem embaixo de fundos expressivos assim. Porque o trader normal, quando o mercado se aproxima de fundos assim, ele compra e coloca os seus stop loss embaixo de fundos assim. Então é muito comum o mercado furar esses fundos, limpar os stop loss do trader normal para depois desenvolver movimentos. Então aqui embaixo desse fundo também tem muita liquidez, porque esses movimentos de 1, 2, 3 criam fundos relevantes de liquidez. Então aqui, ó, embaixo desse fundo também tem uma liquidez exatamente igual tem embaixo desses fundos aqui. Então é mais uma confluência, tá vendo? E é justamente onde o mercado está. Ele está limpando a liquidez desse fundo, está limpando a liquidez desses fundos e está pegando naquela região onde compras já estão acontecendo de forma massiva, né, pela parte institucional. Então é muito indicativo de que o mercado pode começar a subir. E aí, se você for dar uma olhada aqui nesse movimento, aqui eu estou nos 5 minutos. A gente pode refinar o estudo no tempo gráfico de 1 minuto, nesse caso. Como eu falei, pessoal, isso aqui funciona para todos os tempos gráficos. Então, se você estiver usando, vamos supor, 4 horas para localizar isso tudo que eu estou falando aqui, e aí você vai refinar no 1 hora, por exemplo, você vai encontrar uma validação para entrar, entendeu? É legal trabalhar com esse macro e micro, que seria um tempo gráfico maior, alinhado com um tempo gráfico menor, onde normalmente a validação de entrada ela vem num tempo gráfico menor. Mas não precisa ser necessariamente o 1 minuto, igual foi nesse cenário. Pode ser que você esteja usando 4 horas, alinhado com 1 hora. Logo, o 1 hora é o micro e o 4 horas é o macro. Nesse caso aqui, o macro foi os 5 minutos e o micro foi o 1 minuto. Desde que tenha essa inter-relação de dois tempos gráficos, um maior e um menor, você já está trabalhando ali com um negócio que é bem interessante, que é o alinhamento do macro e micro, tá? Olha só, aqui nesse movimento, o mercado ele vem subindo e olha o que ele vem fazendo. O interesse vem entrando, a demanda realmente vem apresentando o movimento de alta, mostrando que ela está entrando, e olha esse movimento que ele vem criando aqui agora para nós. Que maravilha, perfeito. Se a gente puxar aqui no time da Excelência Trade, a gente mapeou isso aqui em detalhes, olha só. Aqui é o nosso ambiente de prática, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas aqui com antecedência em todos os ativos, mini índice, mini dólar, mercado de forex, criptomoedas, mercado americano. E a gente vai Nasdaq, S&P, Dow Jones, XAUSD, EURUSD, GBPUSD, as paridades de forex, Bitcoin, as altcoins, mini índice, mini dólar. A gente trabalha com 16, 17 ativos diferentes todos os dias e todas as oportunidades estão ali desenhadas, é só você seguir. Olha só essa daqui, por exemplo. Tá vendo? Fundos nivelados, é a liquidez, o mercado vai ter que capturar, furar os fundos, vai entrar naquela região que a gente falou. Na hora que ele subir e criar uma estrutura de continuidade alta, a gente pode comprar, tá vendo? Só montar a posição de compra. É esse desenho ali que ele tem que fazer. Então o mercado tá lá, né? Ele tá limpando a liquidez dos fundos, igual a gente viu. Olha lá. Tá naquela região, ele tem que começar a subir bem e criar uma estrutura de continuidade alta. Coisa que ele não fez ainda. Só que agora ele está fazendo. Não fez ainda, que eu digo aqui, ó, nenhum movimento desse. Aqui ele começou a subir e aqui ele está criando a estrutura. Olha que perfeito. 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou o fundo, puxou para cima e renovou o topo. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta, que é o que a gente estava querendo ver aqui no time. Olha lá. É aquele desenho, tá vendo? Porque aí ela vai criar uma região que chama POI, que fica aqui, é uma região de demanda para ponto de entrada. O mercado testando, a gente tem uma possibilidade de compra de continuidade. Esse é o ideal. Então, olha lá, o mercado desenhou ela ali, vai criar o POI que fica aqui, que é uma região de demanda. Ele já está até testando nesse candle que está descendo aqui, ó, esse candle de baixa, tá vendo? Que é exatamente isso ó, que ele tinha que fazer, tá vendo? Aí na hora que ele testar onde está circulado aqui, é onde a gente pode montar a posição de compra. Tá fazendo isso lá naquela região, tá em cima do desenho que a gente fez ali, é só pegar o trade, porque tá nitidamente mapeado ali. Então, a entrada nessa região, o stop tem que ficar embaixo dela para aproveitar o movimento que sobe. O mercado ele dá uma segurada ali e vem desenvolvendo um movimento que sobe. Então, esse movimento aqui é um trade montando ele no lugar certo, no ponto certo, para o lado certo, com uma leitura eficiente, a partir de uma oportunidade verdadeira de trade, de compra nesse caso, seguindo a tendência de alta, limpando liquidez, em região de acumulação institucional, a partir de macro e micro alinhado, gatilho de entrada preciso, stop barato, retorno grande. Isso aqui é realmente um trade verdadeiro. Agora, a gente vindo aqui numa outra configuração,
um cenário também de compra, mas num contexto completamente diferente, onde não tem captura de liquidez, mas tem um alinhamento aqui da lei de oferta e demanda muito preciso e muito alinhado. Olha que bacana isso daqui. Aqui a gente também tem uma tendência de alta. E a gente vai ter uma boa compra também pelo fato de estar seguindo essa tendência de alta. O mercado está subindo, mas nesse momento ele está corrigindo um pouco, que seria esse movimento de baixa. Ó. Ele está subindo muito, igual a gente viu. Baita tendência de alta, igual lá naquele outro, mas ele começou a corrigir. Aonde que essa correção vai parar? Porque o mercado, ele faz isso, né? Ele está subindo muito. Aí ele corrige, mas depois ele pode querer continuar subindo muito. Então, aonde que essa correção aqui vai parar? Ela vai parar, muitas das vezes, em uma região onde tem um interesse de demanda relevante. Então, ela sente demanda, para de cair e volta a subir. Regiões onde pode entrar uma demanda significativa são pontos importantes para a gente cogitar a possibilidade do mercado segurar ali e voltar a subir. Então, se a gente der uma olhada nesse movimento de alta como um todo aqui, pessoal, e pegar uma ferramenta que chama Volume Profile, a gente pode puxar lá de baixo até lá em cima e bum, olha onde a POC dá. Tá vendo? Essa região de volume concentrado, essa barra gigante de volume com essa linha vermelha, é a POC, mostrando que aqui nessa região tem uma concentração de volume negociado muito grande, mostrando que é uma região relevante que pode eventualmente entrar demanda. Mas isso aqui é pouco, porque precisamos aqui de confluências. E a gente tem essas confluências. Além dessa região de POC, vou tirar ela aqui só para a gente conseguir visualizar. O mercado criou aqui uma região de interesse, que é esse movimento. Ó. O mercado sobe, consolida. Tá vendo que ele consolidou? E ele continua subindo. Toda região consolidada assim é justamente aonde a região de grande volume vai aparecer. Porque é uma região de interesse. Logo, aquela região com muito volume vai aparecer nas regiões de interesse. São os pontos de interesse do gráfico. Regiões de interesse são consolidações assim, ó. Pequenas consolidações que o mercado faz em movimentos de tendência. Ele sobe, ele lateraliza, ele sobe. Onde ele lateralizou, tem muito volume concentrado. São regiões onde pode entrar, eventualmente, demanda. E se você for ver de outra forma esse movimento, você vê que é uma estrutura de continuidade alta também. Ó. 1, 2, 3. Aí ele puxou para baixo, quebrou o fundo. E puxou para cima, renovando o topo. Lembra daquele gatilho de estrutura de continuidade que eu mostrei ali agora? Querendo ou não, tem ele, tá vendo? Tá meio feio, meio estranho, mas desenhou o cenário. É uma estrutura de continuidade. Estruturas assim criam a região de POI, que é uma região de demanda muito forte, que fica aqui nessa região. Então, peraí, tá vendo a questão que eu tô falando com vocês desde o início? Confluências. Essa região é uma região de interesse, porque é uma consolidação na tendência de alta. Só isso já é uma região de demanda. Porque toda região de interesse, que, por exemplo, que eu estou nos 5 minutos, região de interesse é essa consolidação. Toda região de interesse no tempo gráfico pequeno, no maior, ela é um order block. Para quem conhece regiões de order block, às vezes não sabe disso, mas o order block legítimo, que são regiões de oferta e demanda institucionais, se você localiza um order block no gráfico de 1 hora, lá nos 5 minutos ele vai ser uma lateralidade, ele vai ser uma região de interesse, ele vai ser uma consolidação exatamente dessa. Então isso aqui, no final das contas, é um order block. Isso aqui também é uma região de interesse. Isso daqui é também um POI, que é criado por essas estruturas de continuidade. E isso aqui também é uma região onde o volume está muito em cima dessa região, que é a POC do Volume Profile, mostrando que é uma baita zona relevante, cheio de volume. Confluências, tá vendo? Só a POC, se não tivesse tudo isso ao redor, não vai ter... Muitas das vezes o mercado vai passar direto, não tem essa relevância. Agora, só a região, só uma região. Agora, a questão é a confluência. É a junção das regiões. Elas sozinhas são boas, elas juntas formam regiões onde o mercado vai sentir muito, você vai ter alta assertividade, porque isso daqui a gente está falando de confluências, né, de contexto. Então, aqui é uma baita de uma região e o mercado está em cima dessa região. Vou puxar para cá, para o lado, para não atrapalhar aqui. O mercado está em cima dessa região. O que pode acontecer? Demanda pode entrar, obviamente. A tendência de alta, uma baita região de demanda... A demanda pode entrar ali. O mercado está criando o que nessa região? Olha que legal isso daqui, pessoal. Olha esse movimento que o mercado fez. 1, 2, 3. Bem pequenininho, tá vendo? Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, quebrou as mínimas. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa. Estruturas de continuidade baixa criam regiões de oferta, que chama POI também, que é um ótimo ponto de entrada para você vender. Então, muita gente vem e vende aqui. Só que são pessoas que não estão levando em consideração o contexto do mercado, que é o mais importante.
Elas estão usando técnicas que são boas, mas colocando elas em prática fora de contexto. Isso é o que 99% dos traders fazem. Eles aprendem boas técnicas, mas colocam essas técnicas em prática de forma equivocada. Quando que você coloca de forma equivocada? Tem muitas formas de colocar uma técnica boa em prática de forma equivocada. Mas uma das principais é você aplicar ela fora do contexto. Fora das regiões que realmente elas fazem sentido. Fora dos lugares onde aquilo ali deveria ser desenvolvido. E aí a pessoa pega aonde desenvolveu em qualquer lugar. Mas o mercado vai criar coisas em qualquer lugar, a qualquer momento. E a maioria dessas coisas não tem valor nenhum. Elas não são verdadeiras oportunidades. As verdadeiras oportunidades são quando boas técnicas são desenvolvidas no contexto certo. Então, por exemplo, qual que é o contexto aqui? O contexto é tendência de alta. O contexto é o mercado em cima de uma região muito forte que vai entrar demanda. E aí ele criou uma baita configuração de venda. Aliás, ele criou uma técnica de venda aqui que é muito boa, que é esse POI de venda, só que ele está completamente fora do contexto ideal. Aqui vai entrar demanda. Como é que você vai ficar vendendo aqui? Ou seja, essa venda está fora de contexto. Quem vende aqui não está levando em consideração o contexto. Esse conceito de venda é ótimo quando o contexto ao redor é favorável para vendas. Ou seja, esse conceito técnico é ótimo quando o contexto é de vendas. Agora, quando o contexto é de compras, ele está fora de contexto. Ele não vai funcionar. Então, isso aqui é ótimo, porque essa região de POI de oferta ela vai ser rompida. E se você puxar aqui no nosso ambiente de prática, agora, algumas horinhas atrás, hoje mais cedo, olha a gente mapeando esse cenário. Ó, olha lá, essa região de oferta. A gente já estava cogitando direto ela ser rompida, porque não está no contexto para vendas. Ali não é lugar de vendas. Então, essa configuração é uma indução ao erro. Ela está induzindo os traders a montarem posições de vendas aonde o mercado vai subir. Coisa que a gente vê todo dia acontecendo. O mercado ele vai seduzindo os traders, literalmente, para a maioria dos operadores, para a grande massa, montar posições para o lado errado do mercado, para os grandes players e para o lado certo. Por que isso? Porque o mercado precisa de contraparte. Não tem como grandes institucionais montarem grandes posições de compra se todo mundo do mercado também está interessado em comprar. Não existe. O mercado é a primeira lei do mercado, né? Oferta e demanda. Precisa de contraparte. Para todo comprador precisa ter vendedor. Para você montar uma posição de compra, precisa ter uma outra pessoa montando posições de venda, para a ordem cruzar. Para você montar posições de venda, precisa ter outra pessoa montando posições de compra, para a ordem cruzar, para ter ali justamente essa contraparte. Então, para o institucional montar grandes posições de compra, é preciso de grandes posições de venda estarem acontecendo mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, o mercado seduz a grande massa a montar posições de venda, aonde os big players vão montar posições de compra e vai ter contraparte, as ordens vão cruzar. E essas ordens institucionais vão ser consumadas, porque tem o outro lado para consumar a ordem, tem a contraparte, e o mercado, no final das contas, vai para o lado institucional, porque é o capital grande institucional que está entrando no mercado. Então a gente tem aqui um cenário muito bom, né? Se ele vir criando estruturas de continuidade alta, que é o POI, tá vendo? Depois de romper essa região de oferta, é só comprar. É o que a gente estava de olho aqui. Então o mercado vai romper a região. Ó. Tá vendo? Acabou de romper já, né? Já rompeu. E olha o POI sendo criado. Acabou que ele criou logo aqui mesmo, né? Olha o POIzinho de compra, ó. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo, puxa para cima e renova topo. Percebe que é a mesma estrutura que ele criou aqui para baixo, só que ele criou para cima? Ele criou a de baixo, agora ele criou a de alta. Só que a de alta está dentro de contexto, ela vai funcionar muito bem. O contexto é todo comprador, ele cria o gatilho de compra. Antes ele tinha criado um gatilho de venda dentro do contexto comprador, entendeu? E aí vai falhar. Então, aqui a gente tem a possibilidade de compra. O mercado vai testar, porque ele cria aqui o POIzinho, né, que é uma região de demanda que fica aqui. No caso, que é o que a gente tinha mapeado ali. Ó. Tá vendo? Na hora que ele romper, você tinha que criar esse POI. A gente vai comprar nele. Então, ele tem que voltar para testar de preferência. Ó. Voltou para testar. E ele vai gerar a possibilidade de compradora. Aqui mesmo, nesse teste, tanto faz. Ele vai gerar a possibilidade de compra, que tem que andar pelo menos 3 para 1 ali para cima, para a gente ter um cenário factível. Ele vai e desenvolve o movimento de alta aqui, que por enquanto não foi tão comprido, um movimento menorzinho, mas um bom movimento de alta com uma probabilidade de desenvolvimento imensa, está desenhado aqui, né? Então só pegar o trade, está simples ali para participar, lá 5 horas atrás, a gente estava falando disso lá no time agora há pouco, aquele ali é só um detalhe do que a gente estava conversando. Então, um baita movimento de continuidade de alta que pode ainda se estender muito mais, porque é uma baita região de demanda e gerar trades favoráveis a partir de boas validações e contexto operacional. Então, cara, entra no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo gratuito que está aqui no comentário fixado.
Vale a pena, grupo gratuito, cheio de conteúdo legal, que eu tô sempre mandando lá vídeos exclusivos, vários detalhes. Me siga no Instagram, tá cheio de conteúdo legal lá no meu Instagram, todos os dias mostrando essas operações acontecendo nos stories ali, cheio de ouro refinado lá para você ir aprendendo aos poucos. Conta comigo qualquer dúvida. Vamos juntos. Fui! Valeu!